Queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal, onde a palavra de Deus então é o nosso alimento, que quer sustentar a nossa caminhada de fé. E que bom poder então contar com a sua presença amiga e fraterna, para poder então assim deixar que a palavra de Deus ela possa fecundar o nosso coração. Encontre nesse mesmo coração o solo fecundo, para que possa produzir os frutos nesse mundo onde então somos convidados a ser testemunhas deste Deus de amor. E vamos então meditar hoje, nessa quinta-feira, dia 24 de agosto de 2017, dentro da 20ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de São João, nessa festa do apóstolo São Bartolomeu. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51, que vai nos narrar o seguinte: Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: Encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Natanael perguntou: De Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: Este é um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que essas. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos então hoje com comunhão toda a igreja a festa de São Bartolomeu, um dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor. E é interessante, então, dentro desse mês vocacional, nós percebemos que Deus chamou 12 e continua a chamar, nos dias de hoje, muito mais do que 12, para que possa também assumir esse compromisso de ser anunciadores da Boa Nova. Mas, para que isso aconteça, é preciso, então, ali, ter um coração sincero, ter sinceridade. Então, é justamente sobre essa temática que a liturgia de hoje quer nos ajudar a podermos, então, nos enriquecer. Primeiramente, a questão do chamado, já que estamos aí vivenciando o mês das vocações. E, segundo, como deve ser esse chamado? Como deve ser a atitude, a postura daqueles que são chamados pelo Senhor a uma missão específica na sua igreja? E assim, então, queridos amados irmãos, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, nesse capítulo 1, que nós acabamos de ouvir, nos narra justamente Filipe, ele que é aquele que apresenta, que fala de Jesus para Natanael. E é interessante também reconhecer que a tradição da igreja vai dizer que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. Então é por isso que nós vamos ver adiante Jesus, então, que se dirige a Natanael, mas diante do anúncio a qual Filipe lhe fizera. Mas é interessante que Natanael ele já esboça um pouquinho, e nós podemos então compreender nesse pequeno trecho do Evangelho, a reação, a atitude dele nos deixa então compreender como é Natanael, quem é Natanael. E aí nós podemos perceber que é uma pessoa cética, meio descrente, uma pessoa que busca a verdade, mas que diante daquilo que anuncia Filipe, ele vai dizer: olha, encontrei aquele então que estava escrito no livro de Moisés, Moisés anunciou, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E quando ele diz de Nazaré, Natanael então vai se questionar: de Nazaré pode vir algo de bom? Queridos amados irmãos, Deus, ele também nos chama, Deus também nos visita. E quantas vezes nós também temos atitudes céticas e diante desse Deus que vem nos visitar, seja através dos nossos irmãos,
seja através de uma palavra, seja através de uma situação que acontece na nossa vida, Deus nos visita. Deus vem ao nosso encontro, porque Ele quer nos seduzir, nos cativar. Ele quer nos conduzir a verdes pastagens, como diz o Salmo 22. Ele prepara para nós um grande banquete. E aí, diante disso, então, qual a resposta de Filipe? Ele diz, vinde ver. Ou seja, é preciso fazer a experiência. Não adianta somente a gente falar de Jesus. É preciso viver. E é preciso levar as pessoas ao encontro pessoal com esse Deus. Porque somente assim, queridos amados irmãos, os tantos irmãos por aí vão poder de fato reorientar a sua vida, se encontrando com esse Deus que quer transformar a nossa trajetória de vida, quer nos conduzir para verdes pastagens, quer nos conduzir a seguros portos. Então é preciso levar os irmãos para que experimente. E é por isso então que Filipe diz, vinde ver. E Natanael então vai. Ele vai, mas antes de chegar, Jesus se antecipa. Aí então vem o israelita de verdade, ou seja, no qual não há falsidade. Diante de Deus, queridos amados irmãos, é preciso ter então um coração sincero. Não podemos ser falsos, porque não conseguimos enganar nem a nós mesmos, quanto mais a Deus, que conhece o nosso coração. E é então que Filipe pergunta, ou melhor dizendo, Natanael pergunta, de onde me conheces? E Jesus vai dizer, olha, antes que Filipe te chamasse, lá debaixo da figueira, eu te vi. E aí então, Natanael vai fazer aquela belíssima profissão de fé. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus então vai repreendê-lo. Ora, você está acreditando porque eu te disse que vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa virão. O Filho do Homem, então, ele será visto com seus anjos e santos na sua glória. E é justamente essa visão que a primeira leitura de hoje nos narra. A primeira leitura do livro do Apocalipse, lá no capítulo 21, nós temos João, que é convidado pelo anjo do Senhor a poder contemplar uma visão. E ele vai, e ali então ele visualiza a Jerusalém celeste descendo do céu, ou seja, a igreja do Senhor, que vem descendo. E assim então, João fica pasmo porque ele consegue perceber detalhes desse templo do Senhor, dessa igreja, que ela tem então como porta, e está escrito nas portas, 12 portas, as 12 tribos de Israel. Ou seja, queridos amados irmãos, é através então do testemunho, da tradição da igreja, em que nós herdamos nossos irmãos judeus, é que nós então podemos adentrar essa fé nesse Deus vivo e ressuscitado, em Jesus Cristo. É através do testemunho deles, que fizeram a experiência desse Deus que chamou, na figura de Abraão e toda a descendência, a poder então buscar a terra que emana leite e mel, a buscar então essa terra em posteridade. E assim então, essa riqueza da fé chega até nós, e nós podemos então herdar essa riqueza. E é por isso então que as 12 portas desse templo levam o nome das 12 tribos de Israel. Mas é interessante também que, ainda contemplando a visão, João vai perceber que há 12 colunas, e as 12 colunas há os 12 nomes dos apóstolos. Ou seja, se as 12 tribos são a porta de entrada para a nossa fé, nesse Deus então que promete um Salvador, o Redentor, um Messias, e esse Messias, ele então veio ao mundo, assumiu a nossa condição humana, entregou a sua vida na cruz por cada um de nós, mas escolheu 12 apóstolos para que pudesse então continuar a sua missão. E é por isso então que as colunas dessa igreja levam o nome dos apóstolos. Eles são a coluna da igreja, em que ninguém e nada pode então ali derrubar, abalar. E é isso que Jesus disse, ninguém poderá então destruir essa igreja, alicerçada sobre Pedro e os demais apóstolos, cuja qual então Bartolomeu também foi um desses grandes homens, que como nós vimos no Evangelho, homem cético, mas que busca a verdade, e quando encontra aquele que sacia a sede
que ele então tanto almejava, ele então entrega a sua vida e morreu então, como nos diz a tradição da igreja, esfolado vivo. Esse foi o fim de São Bartolomeu. Então, queridos amados irmãos, que nós possamos então acolher a proposta que o salmista de hoje então nos confere. Ao Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. E é isso que convida o Senhor a cada um de nós. É claro, diante da vocação, o chamado específico de cada um de nós, somos convidados, então, a anunciar o Evangelho, todo batizado e batizada, ou seja, através do nosso sacerdócio comum, todos nós somos impelidos a essa missão de anunciar o Evangelho, a boa nova de Cristo. Não desespero, não desesperança, não coisas tristes, mas levar esperança, porque o mundo já faz isso. O mundo traz tantas informações que nos colocam para baixo, que nos traz desânimo. Nós somos chamados então a fazer a diferença. Portanto, queridos amados irmãos, que possamos também nós nos apresentar diante de Jesus com um coração sincero, na intenção de fato de nos alimentar do amor desse Deus que quer transformar a nossa vida, que quer transformar então a vida de tantos irmãos aí presentes na sociedade. Lembrando, como a primeira leitura nos dizia, que as portas de entrada dessa fé, ela compõe, elas trazem o nome das 12 tribos, mas a coluna, ela leva o nome dos apóstolos. Então não temamos os ataques contra a igreja, contra a nossa fé, que nós possamos viver na confiança de que Jesus caminha conosco, porque ele diz que eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Que essa seja a nossa fé, que essa seja a nossa esperança e nos ajude então assim a poder anunciar o nome desse Deus de amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que se inscreveu em nosso canal e faz parte dessa nossa família. Muito obrigado. E você que não se inscreveu ainda, venha também fazer parte desse canal, dessa família. Clique aqui em inscrever-se. Não deixe passar esse vídeo. Aproveite essa oportunidade, se inscreva e também nos ajude a evangelizar. Compartilhe esse vídeo, divulgue seus canais de YouTube, seus grupos de WhatsApp, lá no Facebook. Vamos utilizar também as redes sociais para poder levar Jesus, porque há tantos irmãos que buscam, assim como Natanael, buscam a verdade, que buscam esse Deus de amor, e que nós possamos ser instrumentos, canais do Senhor na vida de cada um desses nossos irmãos e irmãs, como foi Filipe. Que Deus, então, abençoe você, seu ministério, a sua vocação, e que possamos, então, por intercessão de São Bartolomeu, acolher a bênção que nos vem do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço a todos vocês.